Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, onde nós estaremos revisando a aula do domingo anterior, o sofrimento nunca é em vão, e já finalizando, esse estudo que falou tanto ao meu coração, de uma forma assim tão tremenda, tão maravilhosa, que eu falei assim, eu não posso ficar com essa mensagem só para mim, eu preciso compartilhar com as minhas irmãs, para nós termos a consciência de que o sofrimento nunca é em vão para o servo do Senhor. Nós sabemos que existem sofrimentos que advêm da nossa desobediência. Existem sofrimentos que são tão somente consequências do nosso pecado. Ou seja, nós vamos colher aquilo que plantamos. Mas existe um sofrimento que vem decorrente da nossa obediência a Deus. Existe sim um sofrimento, e esse nunca é em vão. Existe um sofrimento de carregar a nossa cruz, de negar a nós mesmos e de seguirmos o Senhor Jesus nos passos em que Ele andou. E é sobre esse tipo de sofrimento que nós vamos estudar aqui, que nós já estamos estudando. Então, fazendo uma breve revisão da aula passada, para a gente dar continuidade, nós vimos, a verdade. A verdade é que nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado de Adão. Nós vivemos num mundo caído, num mundo deturpado. Então, nós podemos ver tantas injustiças, tantos sofrimentos, tantas situações difíceis no mundo, basta a gente ler os jornais, assistir os noticiários, a gente vê tantas misérias e tragédias, porque nós vivemos num mundo corrompido, num mundo cheio de injustiça. O pecado de Adão, ele trouxe consequências devastadoras para toda a humanidade. Então houve ali um desequilíbrio, inclusive na natureza, onde advieram daí os espinhos, os abrolhos, as pragas, enfim, toda sorte de adversidades. E nós, como parte dessa criação, desse mundo caído, nós também vivemos e sofremos muitas injustiças, adversidades, contrariedades e infinitos problemas. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa é a verdade. Temos coisas boas também? Temos muitas alegrias, mas nós precisamos entender todo esse contexto, A mensagem, a gente viu que o sofrimento é um megafone pelo qual Deus chama a atenção da humanidade para Ele, Tem um autor, acho que foi o C.S. Lewis, ele fala exatamente isso, que Deus sussurra nas nossas alegrias, Ele fala na nossa consciência, mas Ele utiliza um megafone no sofrimento humano. Então, o sofrimento humano é também um meio pelo qual Deus está falando: ei, olhe para mim, eu sou um Deus de amor. Parece contraditório quando a gente fala de amor e sofrimento, mas quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender que sofrimento e amor estão intimamente ligados, estão intimamente entrelaçados. Quando a gente viu, que a cruz, um lugar de maldição, um lugar de sofrimento extremo, um lugar de pena capital, de pena, de sofrimento, foi exatamente nesse instrumento em que Jesus morreu por amor à humanidade, para salvar a humanidade. Então, para mim, a cruz, ela é o símbolo do extremo sofrimento e do extremo amor. A cruz, ela resume exatamente isso, sofrimento e amor. Quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos ver um Jesus que sofreu por amor, um Jesus que sofreu para salvar. Ele levou sobre ele todo o pecado, todo o sofrimento, enfermidades, dores, seja da alma, do corpo, ele levou por amor a nós. Nós somos convidados, a seguir a Cristo, a tomar a nossa cruz dia a dia
e renunciar o nosso eu e seguir a Jesus. Então ainda há uma cruz para ser carregada por mim e por você. Há uma cruz para nós carregarmos, fruto da nossa obediência ao Senhor. Então, vejamos, eu vou dar um exemplo para a gente entender. Uma moça namora um cara que não é servo de Deus. E aí ela casa com ele, sabendo que o julgo desigual não dá certo, né? Que união pode haver entre Cristo e as trevas, não há união. Então não é algo que é abençoado. Daí a menina, não, eu quero, vou casar. Aí quando ela casa, que ela começa a sofrer, né, dificuldades, problemas, enfim, infinitude de problemas. Aí ela fala assim, minha cruz é muito pesada. Isso é cruz, o que ela está carregando? Não é cruz, é consequência da desobediência, que foi um ato de escolha, de vontade. Não é dessa cruz que nós estamos falando. Agora, essa menina, ela abriu mão do relacionamento, continuou na presença de Deus, tal, beleza, glória a Deus. Casou dentro da obediência, o que ela vier, perdeu o marido, jovem, ficou viúva. Minha cruz está pesada. É cruz? É cruz. Porque foi fruto de uma obediência, casou dentro da bênção de Deus e, enfim, foi acometida por uma viuvez. Como o caso da autora dessa ministração, que é Elizabeth Elliot. Ela ficou viúva com 2 anos de casada, com um bebê de 10 meses nos braços. Né? Então foi uma cruz que ela teve que carregar e entender, porque ela não estava debaixo de desobediência. Pelo contrário, foi fruto de muita oração, de muita busca de direção de Deus. Aí sim é cruz, né? Então a mensagem é essa: o sofrimento, ele nos chama a olhar para Deus e ver que Ele é um Deus de amor. E depois nós vimos que, sobre aceitação, nós que somos crentes, há uma diferença quando a gente se submete a um problema, a uma dificuldade, a uma circunstância que a gente foi acometido. A gente escolhe falar, Pai, eu aceito, não é essa a minha vontade. Eu, humano, não escolheria esse caminho, mas o Senhor sabe muito mais do que eu. O Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz, o Senhor não erra nos seus caminhos. Então, se é esse o caminho que o Senhor tem para mim, eu aceito, meu Pai. Como Jesus nos deu exemplo no Getsêmani. Ele lá, prestes a ir para a cruz, orando, ele suou gotas de sangue. E ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus disse, eu aceito, Pai, eu recebo a cruz, eu me submeto ao Senhor, o Senhor sabe o que faz. E Deus realmente sabia o que estava fazendo. E Jesus então aceita a cruz e ele vai como um cordeiro mudo, crendo que Deus sabia o que faz. Então é essa postura que deve haver em nós diante do sofrimento. Pai, eu aceito, seja feita a tua vontade, não a minha, eu recebo. Eu confio no teu amor. Eu sei que o Senhor é um Deus perfeito, então eu me entrego. Eu não entendo nada, não consigo entender, mas eu recebo, eu aceito. Né? Essa postura que nós devemos ter diante do sofrimento, diante da cruz que se apresenta no nosso caminho. E aí, então, se eu aceito, eu posso então dar o quê? Ação de graças. Eu posso ser grato a Deus por tudo. Veja bem, a nossa resposta diante das tribulações não deve ser de murmuração, de reclamação. A gente vê um exemplo muito claro do povo de Israel. Eles foram libertos da escravidão no Egito, mas eles não foram inseridos imediatamente na Terra Prometida. Eles passaram pelo deserto. E o povo que reclamou foi aquele. Que às vezes a gente lê ali e fala, Senhor, o Senhor foi muito paciente. Meu Deus do céu, eu aqui, humana, pecadora como eles, a vontade é de, né? Vocês já não viram o maná descendo do céu? Vocês já não viram o mar vermelho se abrindo? Cara, acorda! Mas às vezes nós somos como eles. Nós vimos o maná descendo, nós vemos o mar abrindo, mas
na próxima tribulação, a gente está lá reclamando, lamuriando. Por que, Deus? O Senhor não me ama, meu Pai. Né? Olha o que eu estou passando, o Senhor não me enxerga. Olha que a luta que eu estou passando. E a gente começa a viver murmurando. Gente, a nossa boca tem que ser boca que declara ação de graças. A nossa boca tem que ser de gratidão. Quando nós acordamos de manhã, nós podemos dar graças a Deus por estarmos vivos. Dar graças a Deus por nos colocarmos de pé. Por lavar a louça. Senhor, se eu tenho louça para lavar é porque eu tive comida para sujar e para comer. Senhor, vai passar roupa, obrigada, Senhor. Passar na calça do marido, obrigada, porque eu tenho marido. Quantas irmãs solteiras que sonham em ter um esposo e não tem uma calça para passar do marido, mas eu tenho, obrigada, meu Deus. Sabe, a gente precisa de ter gratidão nos nossos lábios, em todo o tempo. E a gente vai ver que três aspectos de gratidão. A gratidão, ela deve ser aquilo que distingue aqueles que são crentes, que confiam em Deus, dos que não confiam em Deus, dos que não temem a Deus. Porque o crente, a boca dele, nós esperamos ouvir palavras de gratidão, porque se ele aceita e ele confia em Deus, então ele vai ser grato por tudo. Senhor, obrigado. Não que eu vou agradecer pelo sofrimento. Senhor, obrigado, porque mesmo diante do sofrimento, o Senhor está comigo. O Senhor me consola, o Senhor me fortalece, então eu te agradeço pelo teu amor. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu estando sofrendo, eu não estou sozinha. Eu tenho o alimento, eu tenho a provisão, eu tenho os meus irmãos em Cristo. Gente, nós temos inúmeros motivos de gratidão ao Senhor. Basta nós sermos criteriosos ao olhar para as nossas circunstâncias. Nós vamos ver que temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Segundo aspecto da gratidão, a gratidão honra a Deus. Lá no Salmos, capítulo 50, versículo 23, você pode abrir. Salmo, capítulo 50, versículo 23. Abre para fazermos essa leitura juntos. Diz assim: quem oferece sua gratidão com o sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então a gratidão, ela honra a Deus. A gratidão é a linguagem do cristão. A gratidão, ela demonstra que nós confiamos no Senhor, que nós reconhecemos que toda boa dádiva vem das mãos de Deus. A gratidão, ela traz honra, é um ato de adoração a Deus. Um outro aspecto da gratidão está nesse mesmo versículo, ó. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Deus está dizendo, eu, que é o próprio Deus, mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então a gratidão, ela prepara o caminho para Deus nos mostrar a salvação. A gratidão agrada o coração de Deus e ela prepara o caminho do livramento, da cura, do milagre. Por isso, nós devemos declarar, eu vou ser falso então? Gente, é aquilo que eu disse, Senhor, eu estou passando por um estreito, meu Pai. Estou passando pela prova. Eu vou passar dando glória ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Isso para o Senhor não é nada. Basta uma palavra tua, o Senhor transforma essa minha situação em bênção. Basta uma ordem tua, o Senhor é aquele que transforma a água em vinho. Ou seja, muda completamente as circunstâncias. Então eu te louvo, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, do que eu penso. Sabe, a gente tem inúmeros motivos de dar gratidão ao nosso Deus. Amém? A gratidão agrada o coração de Deus. E então, eu vou ver que o sofrimento tem que ser uma oferta a Deus. Salmo 51, 17. Tem um versículo que fala
que nós devemos entregar os nossos cuidados a Deus. Cuidado ali, a palavra no original, ela é traduzida como dádiva. Dádiva. E cuidados para nós são os nossos cuidados, é aquilo que nos preocupa, que nos faz sofrer. Nós vimos o conceito que Elizabeth Elliot trouxe de sofrimento, que é bem amplo. Sofrimento é quando eu não tenho o que eu quero ou eu tenho o que eu não desejo. Então, eu quero algo, eu não tenho, isso vai gerar um estado de sofrimento, de inadequação. Eu queria tanto, mas não tenho. Ou eu não queria ter isso, mas tenho. Isso gera um desconforto, isso é sofrimento. Pode ir desde uma unha encravada, eu não queria estar com a minha unha encravada, latejando e doendo no meu pé. E pode ser desde uma doença, um câncer em estágio terminal. Então, é algo muito amplo, a escala de sofrimento. E eu vejo assim, às vezes, eu penso no sofrimento como uma fornalha de fogo. Você está ali, está quente. De repente, vai ficando mais quente. Vai ficando mais difícil de suportar. Você fala, Jesus, a fornalha está esquentando. Ou seja, o problema está me acometendo, está me fazendo sofrer de uma forma mais intensa. Né? Então eu vejo dessa forma, Senhor, eu não dou conta, tá me causando sofrimento, essa tristeza, essa dor. Só o Senhor pode trazer esse alívio, né? Então, voltando, esses cuidados que nós temos de sofrimento, de desafios, de adversidades, problemas, esse cuidado, ele é traduzido como dádiva. Ou seja, as dádivas que nós recebemos, tanto podem ser dádivas de alegria, e nós também recebemos dádivas de sofrimento. Lembra do exemplo do cálice da salvação que nós usamos na aula passada? Quem vê, pode ser que lembre. Eu achei incrível a explanação que a Elizabeth Elliot fala sobre o cálice da salvação. Naquele texto que fala assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aí ele responde, tomarei o cálice da salvação. E ela fala, esse cálice da salvação, não é a salvação no sentido estrito, específico do Novo Testamento, mas é o cálice onde pode ter sofrimentos, dores, tristezas, angústias, alegrias, bondade, generosidade. É um cálice que Deus colocou ali. Qual é o seu cálice da salvação? Eu não sei. Mas você está disposto a beber por amor ao Senhor? Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, de cruz, de morte, mas seja feita a tua vontade. E Jesus bebeu o cálice que havia para ele beber. E nós estamos dispostos a beber o cálice? Então, é uma dádiva. O sofrimento, muitas vezes, vem para nós também como uma dádiva. Aí você fala assim, mas essa injustiça, quem está me impetrando são os meus irmãos, tipo José do Egito. Mas se a gente for ler lá em Gênesis, do sofrimento de José, quando ele se dá a conhecer aos irmãos lá no Egito, sabe o que o José fala? É curioso, José fala assim, olha, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou para cá para trazer livramento para o nosso povo, para esse momento. Então a leitura de José, claro que não foi Deus que fez aquele mal ali através dos irmãos de José, mas Deus permitiu. E Deus permitiu e transformou em bênção. Então ele entendeu que foi Deus que me trouxe para cá. Deus me prosperou na terra da minha aflição. Então, queridos, até no mal, foi na permissão de Deus, para que ele converta em algo bom, em algum momento, né? Então, nós podemos ofertar o nosso sofrimento como dádiva, como oferta a Deus, nós devolvemos a Ele. Sabe quando o filho pequeno, ele junta dinheiro para comprar um presente para o pai? Ele ganhou o dinheiro do pai, juntou para dar um presente, para devolver para o pai. É mais ou menos isso. Aquilo que nós recebemos, nós devolvemos ao Senhor como oferta. Vamos ver lá.
Salmo 51, 10. Desculpa, Salmo 51, 17. Fala assim: um coração quebrantado e contrito eu não desprezarei. Aqui eu quero falar sobre oferta de sacrifícios. Oferta de sacrifícios. Muitas vezes você pode falar assim: mas eu não tenho muito para ofertar a Deus. Eu não tenho muitos dons, talentos, eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Tem gente que Deus dá assim, muitos dons para uma pessoa só, né? Cecília, toma aí, você vai cantar bem, lindamente, você vai pregar. Eu já não sei cantar, né, direito. Talvez você não sabe pregar, talvez você não sabe, não sei, enfim. Mas o pouco que nós temos, nós podemos ofertar a Deus. O pouco que nós temos. Lembra do garoto lá, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? Foi suficiente. Aquele lanche era para o garoto. Mas nas mãos de Jesus, aquilo que era tão pouco, quando foi ofertado a Deus, que Jesus partiu o pão e os peixes, multiplicou e serviu para alimentar toda uma multidão. Então, quando nós damos a Deus, sabe, o nosso pouco, ele vai glorificar a Deus e ele vai servir e ser útil para muitos. Então, é muito valioso o nosso pouco nas mãos de Deus, ainda que seja o nosso coração quebrantado e contrito, o nosso coração quebrantado do sofrimento, o Senhor não despreza. Está aqui em Salmo. Vamos dar ao Senhor o que nós tivermos. Se o que nós temos são dores, são sofrimentos, é um coração quebrantado e quebrado, vamos ofertar a Ele esse coração. Ofertas de sacrifício que nós possamos devolver ao Senhor. E oferta de obediência. A obediência é a mais sublime forma de adoração ao Senhor. Eu fico imaginando assim, nós somos pais. Chegou o dia das mães, o dia dos pais, a gente recebe uma homenagem do nosso filho, um presente, uma carta, uma declaração: eu te amo, eu te amo. Você prefere isso ou você prefere que ele te obedeça o ano inteiro? Não precisa nem te dar nada no dia dos pais e das mães, só uma declaração: pai, obrigado por tudo que o senhor fez por mim, não te deu presente nem nada. Qual que vocês preferem? Gente, obediência, sério mesmo, me desobedece o ano inteiro, chega no dia das mães, vem eu te amo, não, dá licença, né? Com Deus é da mesma forma. Jesus fala: vocês me amam se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês demonstram que me amam através da obediência. É assim que nós demonstramos o nosso amor verdadeiro a Deus. O que ele fala, né? Às vezes com os lábios a gente declara, levanta as mãos, mas aí na hora de obedecer a Deus a gente faz tudo o contrário. O que adianta? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é hipocrisia. Isso é um culto de falsidade. Deus não recebe. O que mais agrada o coração de Deus é uma vida de obediência. E uma vida de ação de graças. E uma vida que declara o amor também, sabe? Uma coisa confirmando a outra. Né? Oferta é obediência. Oferta de obediência agrada o coração de Deus. Não estou falando o seguinte: nunca sua vida pela perda. Não pelo ganho. Não pelo vinho bebido, mas pelo vinho derramado. Pois o poder do amor está no sacrifício do amor. E aquele que não sofreu tem mais para dar. Essa é uma verdade muito profunda. Aquele que mais sofreu tem mais para dar. O nosso Jesus. A carne dele ali foi despedaçada. O pão que representa a carne de Jesus na cruz foi despedaçada pelas chibatas, pelos azorrague, né, que feriram a pele de Jesus.
O sangue derramado, que representa o vinho derramado aqui na cruz, trouxe salvação para a humanidade, para aqueles que reconhecem e receberam. Então a gente vê que sofrimento e amor estão intrinsecamente ligados. E por último, para concluir, nós vamos falar sobre a transfiguração. Transfiguração é o mesmo que transformação. O sofrimento, quando nós vivemos da maneira correta, entendendo o mundo caído, entendendo que Deus nos chama, porque Ele quer falar conosco no meio do sofrimento, aceitando o cálice da salvação que tem dentro dele para a nossa vida, quando a gente bebe, sendo gratos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, ofertando a Deus de volta a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração quebrantado, tudo isso que a gente vive vai gerar em nós transformação. Aqui na cruz, a cruz, o que ela trouxe? Um Jesus ressurreto. A morte gerou a vida de Cristo Jesus. A morte precedeu, foi anterior à ressurreição de Jesus. O sofrimento, ele traz uma transformação nas nossas vidas. Vocês já repararam que a maioria, assim, 90% dos testemunhos bíblicos, a gente sempre viu um sofrimento ali no meio? Que Jesus veio e fez um milagre, que Jesus interviu. É a fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, é Daniel na cova dos leões, é Esther estando ali na iminência de ter o povo ali sendo destruído, é Jesus que vai para a cruz e ressuscita, são os apóstolos sendo perseguidos, indo, né, para as prisões por servir e temerem a Deus, muitos deles sendo mortos pelo martírio, por não negar o evangelho. Então toda a Bíblia está permeada de situações assim, e a gente vê que há sempre uma transformação. Então a cruz, ela nos transforma, porque a vida vem por meio da morte. Em João 12, 23 e 24, Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhe digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Então, quando aquela semente cai na terra, na escuridão, ninguém está vendo, está lá dentro, e ela morre, depois a gente vê os frutos que advêm daquela semente que não existe mais. Então o sofrimento, a morte gera vida. É um paradoxo que nós vivemos, né? Porque a poda da árvore proporciona os melhores frutos. O mais puro ouro vem do fogo mais ardentes. As maiores alegrias vêm das maiores tristezas. A vida vem da morte. Colossenses 1:24, quem puder abrir, eu gostaria de estar finalizando com esse texto, que é um texto que me intriga profundamente. Colossenses capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo disse: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ainda há uma medida das aflições de Cristo para nós cumprirmos, como o apóstolo Paulo se deu pelos irmãos, pela igreja. Então, para finalizar, queridos, Deus transforma a terra seca em pastos verdejantes, o deserto em mananciais, o que é perecível em não perecível. Deus transforma a fraqueza em força, da humilhação ele faz a glória, da pobreza ele gera riqueza, ele transforma mortalidade em imortalidade, ele transformará este corpo frágil num corpo resplandecente, ele transforma o pranto em óleo de alegria, espírito angustiado em veste de louvor e uma bela coroa ao invés de cinzas. Esse é o nosso Deus, que transforma o sofrimento em bênção, porque o sofrimento é em vão
e nunca será em vão na vida de um cristão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo com a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.